a Câmara dos Deputados, a Comissão Especial da Câmara voltou a se reunir. O deputado Onyx Lorenzoni deve apresentar o seu relatório a respeito das medidas de combate à corrupção. Medidas essas que têm levantado algumas polêmicas, porque os deputados estão querendo incluir nesse projeto, que tem como origem as medidas apresentadas pelo Ministério Público, incluir alguns temas que podem intimidar aí o trabalho da Lava Jato. Felipe Igreja acompanha tudo de perto. E aí, hein, Felipe, já foi apresentado o teor do relatório? Olha, Tânia, já foi sim. O relator do projeto das 10 medidas contra a corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, acaba de apresentar aqui um novo relatório e com diminuição de algumas medidas. No parecer original, apresentado ainda na segunda-feira da semana passada, Lorenzoni havia apontado 18 pontos, 18 medidas, portanto, 10, aquelas 10 originais e 8 adicionais que foram acrescentadas nesse relatório, e agora, nessa nova versão, houve uma diminuição, são 12 medidas de combate à corrupção, as 10 originais e outras 2 acrescentadas pelo relator. Ficou de fora aquela medida polêmica que possibilitava a punição de juízes e membros do Ministério Público por crimes de responsabilidade. Essa foi uma demanda aí de procuradores, de associações de magistrados. Essa medida, de fato, ficou de fora desse relatório do deputado Onyx Lorenzoni, o que não impede a apresentação de uma emenda. Ainda estamos na fase de debates, de discussões, não impede a apresentação de uma emenda por qualquer outro integrante aqui do colegiado que possa retornar com essa medida, mas no relatório, no parecer do relator, esta medida não consta. Outras importantes foram mantidas, como por exemplo o teste de integridade para os servidores públicos, o crime de enriquecimento ilícito de funcionários públicos, também o fim de recursos considerados protelatórios, a criminalização do crime de caixa 2 eleitoral, inclusive com a punição não só para os candidatos, mas também para os partidos envolvidos nessa prática, e também a devolução ou a perda de bens ou valores que tenham origem em atividade ilícita grave. As 2 medidas adicionais aí apresentadas dizem respeito ao chamado reportante do bem, uma pessoa que passar informações sobre um crime ao qual não esteja envolvida. Essa pessoa vai ter direito à proteção e também depois poderá receber parte dos valores ressarcidos. E também foi aprovada aqui a medida do chamado acordo de culpa. Em crimes menos graves, defesa e acusação poderão fechar, portanto, esse acordo de culpa com uma definição de uma pena. Depois caberá aí ao juiz a homologação desse acordo. Essa medida visa simplificar os processos e ajudar aí a desafogar também a enxurrada de processos que chegam até a Justiça. Portanto, essas foram as medidas apresentadas pelo relator Onyx Lorenzoni. São 12 agora, Tânia, e já está aberta aqui a fase de debates. Não há a expectativa de votações hoje. Já são mais de 20 parlamentares inscritos para participarem dos debates, e o presidente da comissão, o deputado Joaquim Passarinho, já deixou marcada uma nova sessão para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, e, portanto, o debate já deve ter início hoje, vai continuar amanhã, e depois do debate aí passaremos à votação. E como eu disse, esse é o parecer do relator. Nada impede ainda que os parlamentares e os demais integrantes apresentem emendas que tragam de volta algumas dessas medidas que ficou nesse momento, nesse primeiro relatório, de fora, e a gente sabe que ainda há articulação para tentar incluir alguns itens nessas medidas, incluindo esses itens que possibilitam a punição de juízes e membros do Ministério Público. Tânia. Agora, você falou que o relatório do deputado Onyx Lorenzoni estabelece a criminalização do Caixa 2, mas a questão da anistia para aqueles que praticaram Caixa 2 antes da nova legislação não está incluído, não está mencionado. Não, isso não, Tânia. Isso até é uma dúvida, inclusive. Muitos parlamentares dizem que dessa maneira abre-se, de fato, uma possibilidade de uma anistia para quem cometeu esse crime antes dessa tipificação, mas outros parlamentares, inclusive membros do Ministério Público que estão aqui presentes, entendem de outra forma, porque já há essa possibilidade de punição
para o crime de caixa 2, o artigo 350 do Código Eleitoral já estabelece essa questão. O que vai existir a partir desse momento é uma pena maior, que não vai impedir a punição de crimes cometidos anteriormente. Essa, pelo menos, é a opinião aqui de procuradores do Ministério Público que acompanham esta votação. E alguns parlamentares têm algum outro tipo de opinião, também vão tentar incluir essa questão da anistia aí para o Caixa 2, e isso a gente vai poder acompanhar agora nos debates, Tânia. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? O relatório é a base. A partir daí ainda pode sofrer alterações, ainda vai a plenário. Tem muita coisa ainda para acontecer por aí, né, Felipe, em relação a esse tema? Exatamente. Há essa possibilidade, claro, de apresentação de emendas aqui na comissão e depois, quando chegar ao plenário, é claro que aí dificulta um pouco mais, mas ainda assim também é possível alterações até momentos antes da votação em plenário, e depois esse projeto também ainda precisa chegar até o Senado Federal, Tânia. É isso aí, muito bem. Felipe, muito obrigada, hein?